Bora lá, galera. Hoje é dia de jogo de ida da Libertadores entre Botafogo e Bragantino. Lembrando, galera, o próximo jogo vai ser na Bia Bichedid, né? Jogo ida e volta. Não tem critério de desempate, né? Quem tiver diferença de resultado aí, né? Fizer resultado aí positivo, né? Vamos dizer, né? Não seja empate, né? Leva, né? A vaga para a fase de grupos da Libertadores. Se houver, né, resultados iguais, teremos disputa de pênalti, galera. O Bragantino que passou na última fase na disputa de pênalti, agora vai ter o Botafogo, que é confronto difícil, né? Lembrando que as duas equipes têm feito bons jogos, né? No último ano, Botafogo e Bragantino empataram pelo Campeonato Brasileiro 2-2 e agora volta a se enfrentar e dessa vez valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Vai deixando nos comentários a opinião de vocês, quem vocês acham que vai avançar para a próxima fase da Libertadores, se é o Botafogo ou se é o Bragantino. Sabe quando vão jogar. E o Luiz Henrique tem cláusulas contratuais que permitem liberação automática mediante algumas circunstâncias no meio do ano. E é o jogador mais caro da história do Botafogo. Além do Luiz Henrique, o Jefinho. Os dois estão entregues ao departamento médico. Então, para quem começou uma temporada e em fevereiro tinha 6 pontas, hoje tem 2, que são os que vão jogar essa noite aqui. Júnior Santos, que aliás igualou a marca do Jairzinho e do Dirceu como o maior jogador artilheiro da história do Botafogo em Conmebol Libertadores, com os gols que fez já contra o Aurora, 5. Se fizer mais um, passa a ser o maior artilheiro botafoguense da história do clube na Libertadores, basta mais um gol. Ele de um lado e o Savarino do outro lado. Júnior Santos pela direita e o Savarino pelo lado esquerdo. Então, esses são os únicos pontas disponíveis. O Emerson Urso é uma alternativa, é uma opção, mas ainda é um jogador em observação, em aclimatação. Não dá para você dizer com todas as letras hoje, Abel e amigos, que pode botar o Emerson Urso que ele vai fazer um salseiro, que nem se fazia com o Segovinha aqui ano passado, né? Pode botar no segundo tempo que pega o adversário cansado, que ele vai tentar enrolar. Não, não dá para ter essa confiança ainda em relação a esse jogador, pelo menos a meu juízo de valor. O Botafogo, sim, tem que fazer aqui o jogo importante, o resultado importante em casa. O técnico Fábio Matias tem 5 jogadores para escalar 3 no meio-campo. Ele tem o Gregory, que é um jogador em que o Botafogo aposta muito, até pelo que gastou para contratar o jogador. Terceira maior contratação da história do clube. Tem o Marlon Freitas, que teoricamente não seria titular, mas comeu a bola contra o Fluminense e só não jogou contra o Aurora porque teve um problema particular, um falecimento de uma pessoa próxima. Tem o Eduardo, que é o único meia de construção. Tem o Tietê e tem o Danilo Barbosa. Dos 5, 3 vão jogar. Eu tenho o sentimento, parafraseando o Kleber Leite, de que o Botafogo hoje entra em campo com Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. O Gregory e o Danilo ficam no banco. É apenas uma questão de feeling, não é nenhuma informação. Lembrando que o Fábio Matias assumiu o time, o Botafogo ganhou 3 jogos consecutivos. E indo ao encontro do que disse o Eugênio Leal, sobre a questão do que o Botafogo precisa recuperar em relação ao que perdeu, uma coisa já dá para dizer que parece que o Botafogo recuperou. Não recuperou ainda padrão de jogo, solidez defensiva, confiabilidade perante o seu torcedor, mas me parece que a autoconfiança interna, essa sim voltou. A gente vê um time um pouco mais seguro do que tem que fazer em campo. É bem verdade que o Aurora e o Audax, enquanto adversários, contribuíram. Mas são os resultados que vão anestesiando os problemas e melhorando o ambiente interno, e isso também conta muito. O futebol, a parte motivacional, conta muito. E no Bragantino, resta saber como é que o time vai se comportar sem o Léo Ortiz, né? Ontem, uma despedida emocionante, o próprio clube divulgou muitas imagens em redes sociais, ele chorando, se despedindo dos companheiros, dos funcionários, depois ele pegando o voo, chegando no Rio de Janeiro, sendo recebido pelos torcedores do Flamengo no aeroporto Santos Dumont, e o Lucas Cunha é quem ganha essa condição, já foi titular no jogo pelo Paulista no fim de semana, então se mantém como companheiro de zaga na equipe do Bragantino, do Luan Cândido. Então essa é a tendência para o jogo de hoje. Aquela dúvida de sempre no meio campo, se joga o Lincoln, se joga o Eric Ramírez, ou de repente os dois, vai depender muito daquilo que for estabelecido pelo técnico Pedro Caixinha para o jogo dessa noite. Mas ele não deve mexer muito em relação ao time que vem jogando tanto a fase pré da Libertadores quanto o Campeonato Paulista, mas a atenção em cima do comportamento do Braga sem o Léo Ortiz, ela vai ser muito grande essa noite, Abel. Eu queria saber dos amigos o quanto o fato de o Botafogo ir para essa decisão com o técnico interino, quanto isso pode influenciar ou não. Tem uma pegadinha aí, Abel. O técnico interino do Botafogo conhece o Bragantino muito bem.
Fábio Matias deixou o Bragantino para trabalhar no Botafogo. Ele trabalhava no Sub-23 do Bragantino, mas era um trabalho muito próximo do Pedro Caixinha. A transição dos jovens para o profissional. Alguns jogadores que estão jogando hoje no Bragantino trabalharam com o Fábio Matias também. Me parece que o técnico interino do Botafogo tem um caminho aí que ele está um pouco mais curto para conhecer o adversário de hoje. Claro que muita gente, todo mundo conhece o Bragantino Não lembrava dessa, hein? Essa que você trouxe é boa, hein? O Matias trabalhava no Bragantino quando acertou com o Botafogo. Pode ajudar, né? Ele era técnico, era praticamente um Braga B. Isso, né? Exatamente. Era mais do que alguém de juniores, de sub-20. Era um time, um subtime do Bragantino. Ele era o cara desse. A gente trabalhava com ele e com ele chegava o profissional. Ou alguns do profissional jogavam um pouquinho no profissional, chegavam para trabalhar com ele e voltavam ao profissional. Então, Fábio Matias acompanhou muito desse elenco do Bragantino, trabalhando com ele antes de trabalhar com o Caixinha. Apesar de que hoje também todo mundo conhece, estuda muito o adversário. O que eu acho que o Fábio Matias tem, de repente, ele tem uma profundidade de conhecimento maior, a profundidade de conhecimento me parece que ele tem, né? Porque ele deixou o Bragantino para trabalhar com o Thiago Nunes no Botafogo, né? Ele foi convidado pelo Thiago Nunes, como auxiliar do Botafogo, na verdade. O Thiago Nunes saiu e ele ficou. Ele ficou em uma situação que o Botafogo não planejou que ele ficasse, mas ele ficou nesses dias importantíssimos, né? De jogo de volta de Libertadores, para o clássico contra o Fluminense. O time responde bem, como falou bem o Rafael. Me parece que a mudança principal do Fábio Matias é muito mais uma mudança interna, de ambiente, dos jogadores mais confiantes, de ouvir mais os atletas também, talvez, de observar jogadores em outras posições daqueles que estavam com o Thiago Nunes. E a curtíssimo prazo, a resposta foi positiva. Eu nem sei se o Fábio Matias pensa em ficar mais tempo, o Textor pensa em ficar mais tempo. Em cima do que você está falando, Caçapa? Vou perguntar para o Rafa também. Será que está acontecendo no Botafogo aquele esquema vai ficando? Entre aspas, sabe? Vai ficando? Sim. Tá acontecendo, com certeza. Aí é informação. É isso, Rafa? É isso? Aí não é nem uma questão de feeling, Abel, é uma questão de informação. Aliás, semana passada nós trouxemos aqui nesse mesmo espaço a informação de que o Botafogo não tinha iniciado nenhuma negociação para contratar nenhum treinador. E a maior prova de que ele não tinha iniciado é que, passado uma semana, não contratou ainda. Claro que depois que ganhou do Aurora aqui por 6-0, na quinta-feira, o André Mazzuco, a pedido do John Textor, começou a fazer alguns contatos, entrevistar alguns profissionais postulantes ao cargo, e o Botafogo está mapeando o mercado. A decisão é do John Textor. Ele vai contratar. Mas o Botafogo entende que, com o Fábio Matias, foi o que eu disse há pouco, já tem uma espécie de melhoria do ambiente interno. O vestiário melhorou. Os jogadores estão mais confiantes, mais seguros de si. Isso conta muito. O campo fala, e o campo está gritando no ouvido do Textor o seguinte: olha, você não precisa ter pressa. Eu discordo disso, tá? Eu acho que o Botafogo tem que ter logo o timoneiro. Tem que trazer logo o treinador que venha a tocar o trabalho com ou sem a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já era para ter feito isso quando demitiu o Thiago Nunes. Mas está dando certo porque, além dos resultados estarem vindo, a gente percebe aí claramente uma situação melhor interna. O vestiário melhorou muito com o Fábio Matias. Então não é nem uma questão de percepção, é informação. O Botafogo não tem ainda um novo técnico, porque o que está sentado aqui no banco de reservas está entregando mais até do que se imaginava que ele pudesse entregar. Então, esse vai ficando que eu citei, não é nenhuma novidade, não é só no Botafogo, já aconteceu e acontece de vez em quando dá certo. Com vários clubes no futebol brasileiro, só que o vai ficando normalmente é assim, na primeira pancada, aí cai o mundo em cima do cara, não é um estagiário, não conhece, por que não contrata logo um experiente? Sabe como é que funciona? Tá ganhando, o time tá jogando, meteu 6-0 na Aurora, ganhou o clássico do Fluminense, vai ficando. Mas primeira pancada que levar, que absurdo. A gente perguntou aí se o planejamento não é assim que acontece em quase todos os clubes? A gente perguntou. Tô errado? Não, a gente perguntou se o planejamento é digno de críticas. Eu acho que era digno antes. Nada, tudo bem, teve também a questão da morte da mãe do Textor, que aí deu uma dispersada. Eu também sou como o Rafa, eu acho que tem que ter o comandante, tem que ter o timoneiro logo. Mas já teria de ter hoje, vez, porque então, é o seguinte, hoje já é um jogo, é o principal jogo do ano para o Botafogo, para o Bragantino também. Quero completar o que eu falei, viu, Rafa? Não. Rafa, eu sou contra esse estilo de vai ficando. Para mim, isso é amador. O certo para mim é o seguinte: olha, o Fábio Matias, né? Isso. O Fábio Matias é o técnico que a gente confia, ele tem conhecimento, ele vai ser o técnico do Botafogo, com vitórias, com derrotas, nós vamos dar tempo para ele trabalhar e acertar esse time. Beleza. Está concretizado, é o técnico, e dê tempo para ele trabalhar. Eu sempre defendo isso.
Ou então, olha, ele está interinamente, a gente está atrás de um Mas essa é a questão. novo técnico. E não, o que eu digo que é amador? Amador é isso. Quanto o time está ganhando? Não, tá tudo bem, pode ser ele. Primeira derrota, primeira pancada. Mas eu não leio dessa forma, assim não, que como acontece amador, normalmente. Abel. Eu acho que você tem que saber levar cada situação. Botafogo, ano passado, apanhou com isso. Botafogo sofreu com essa situação de, não, tá aqui o cara que tá ganhando, mas ele vai embora daqui a pouco. E o cara que chegou depois não deu certo. Então, não é o momento de mexer. Não é o momento nem de falar em outro nome. Qual é o momento? Passou pelo Bragantino, agora abriu um novo leque. Né? Vem aí Campeonato Brasileiro, vem aí fase de grupos da Libertadores, aí dá para parar e pensar. Agora é a emergência. Na emergência não dá para trazer um cara novo, Botafogo fala em nomes de estrangeiros e tal, que vai chegar aqui, vai cair de paraquedas no meio da semana decisiva para 2 jogos importantes. É mais fácil agora, o mais correto agora é saber levar. Como é o saber levar? Vai para os jogos com o que tá colocado. O ambiente está bom, o time jogou, ganhou 2 partidas. Não dá para quebrar isso agora. Não, isso se eu o concordo. Matias não presta... Nesse momento, entre os jogos decisivos, ou você tudo trazer bem. alguém imediatamente, saiu o Thiago Nunes, isso, amanhã exatamente é esse isso. aqui, ou, peraí, vamos levar essa eliminatória da Libertadores, uma vez passada essa eliminatória, ganhando ou perdendo, agora a gente tem pela frente Aí, tudo bem. uma nova realidade. Não, eu penso como você. Ou Sul-Americana, ou o Libertadores e Campeonato Brasileiro. E aí vamos trazer esse técnico. Enquanto isso, você pode aproveitar o tempo para ir vendo o mercado. Não, mas aí eu não sondando, penso- tem eu A, penso tem igual B, a tem você. C e tal. Eu concordo. Então, acho que nesse momento não dá para tirar o Fábio Martins. Mas não assim. Agora passou pelo Bragantino, por exemplo. Vamos dizer que o Botafogo passa. Então vai ficando. Porque funciona assim normalmente. Aí a primeira Mas derrota... às vezes isso dá certo, Abel. Dá certo, então concretiza o vezes cara, isso dá então. certo. Mas não é planejamento, né, Eugênio? Dá certo, mas você não controla o resultado. A possibilidade de dar Ninguém errado é maior controla que dar certo, resultado. cara. Ninguém controla resultado. Então, mas não dá pra gente defender o antiplanejamento. Vai ficando é antiplanejamento. Pelo menos eu acho. interpreto assim. A Vai questão ficando a questão Nós não é essa. sabemos quem vamos trazer, quem a gente quer não quer vir, quem a gente está mapeando não está afim, o Mourinho não quer, o fulano não quer, o Carvalhal não quer, não sei quem não quer. Então é o seguinte, já que ninguém que a gente está mapeando quer, vamos segurando o cara aí enquanto o resultado está vindo. E aí, como disse o Abel, enquanto perdeu tá o jogo, ganhando. está aprovado que não serve mais. O Brasil, futebol Eu acho que isso brasileiro, não é a planejado. Premier League. O Botafogo tinha um planejamento ano passado que era o Luiz Castro. O Botafogo segurou o Luiz Castro no meio de um temporal, de uma tempestade, com pressão de todos os lados, a torcida pedindo a saída dele, resultados ruins, e o planejamento era Luiz Castro. No meio do caminho, o Luiz Castro pediu o boné e foi embora. Aí acaba qualquer planejamento. Eu acho que hoje em dia você tem que ter, saber conduzir as situações que se apresentam. Galera, o time do Botafogo vai ter um embate bom contra a equipe do Bragantino. Deixa nos comentários quem vocês acham que vai sair com a vitória, se é a equipe do Botafogo ou se é o Bragantino. Lembrando, galera, é jogo ida e volta. Então, nesses jogos saberemos aí quem vai avançar para a fase de grupos, quem vai disputar a Sul-Americana.